eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre textos jornalísticos. O que são textos jornalísticos? São textos veiculados em jornais, sites, revistas, programas de rádio, televisão e blogs. Eles têm como objetivo informar sobre um fato, formar uma opinião, tratar sobre um assunto. E os fatos sobre os quais eles informam são fatos que são relevantes para a sociedade. Tem que ter de interesse do cidadão. A linguagem desse texto tem que ser sempre clara, simples e objetiva. No plano de estudo remoto de língua portuguesa do 7º ano, de maio de 2021, nós temos definições de 2 textos jornalísticos aí, a notícia e a reportagem. Vamos ler, está na página 4. Notícia e reportagem. Notícia é o relato de um acontecimento atual de interesse público veiculado em jornal impresso ou online, em blog, em jornal mural, em emissora de rádio, em canal de televisão e etc. Reportagem, geralmente, é a ampliação de uma notícia que teve grande interesse social. A reportagem procura abordar diferentes aspectos do acontecimento, seus antecedentes, suas causas e consequências, apresenta depoimentos, dados estatísticos, fotos ilustrativas, opiniões. Sua função, além de informar, é estimular uma reflexão sobre o assunto. Quanto à estrutura, a notícia e a reportagem são semelhantes em suas partes básicas. Título, manchete, que é o nome do título, lead, corpo do texto. A reportagem é mais ampla em espaço e em seus conteúdos. Apresenta e detalha as informações, apresenta mais depoimentos, traz boxes com fotos, mapas, dados estatísticos, entrevistas e etc. Então, a notícia. O que é a notícia? É um relato de um acontecimento atual. E esse acontecimento, ele tem que ser de interesse público. É um fato que está aí, a sociedade quer saber sobre ele. Vai ser sempre veiculado onde? Em jornal impresso ou online, em blog, em jornal mural, em emissora de rádio, em canal de televisão. E o teor da notícia o conteúdo é informativo. A notícia procura apenas relatar o fato. É sobre o fato puro. Pode conter textos descritivos e narrativos e pode ter os dois ao mesmo tempo. E na notícia vai ter tempo, espaço e os personagens envolvidos. Agora, a reportagem, ela aprofunda-se mais, ela amplia as informações sobre temas de grande interesse social e pode ter teor opinativo. A reportagem procura abordar diferentes aspectos do acontecimento, os antecedentes, as causas e consequências, apresenta também depoimentos, dados estatísticos, fotos ilustrativos. Então, a reportagem, além de informar, ela estimula também a reflexão sobre o assunto. Na página 4 também, do plano de estudo remoto de maio do 7º ano, tem um quadro comparativo entre notícia e reportagem. Vamos dar uma olhada nesse quadro. Então, aí, notícia. A notícia ela é mais curta do que a reportagem, porque a reportagem ela é geralmente um pouco mais extensa. E a notícia é um relato de um fato. Já a reportagem, além de informar, ela expõe mais sobre um assunto. A notícia ela é objetiva, prende-se ao fato, é o fato puro. Já a reportagem, ela é objetiva também, porém ela é mais analítica, dá mais detalhes. O objetivo da notícia é informar. E da reportagem, detalhar a informação e estimular a reflexão. A notícia ela está vinculada aos acontecimentos diários e atuais. Já a reportagem vincula-se a assuntos que são de interesse público. Então, essas são as diferenças entre a notícia e a reportagem, mas há semelhanças entre elas. E a semelhança está na forma de estruturar. Então, a estrutura das duas, as partes básicas são título, manchete, lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo do texto. A reportagem é mais ampla em espaço e em seus conteúdos. Apresenta e detalha as informações. Apresenta mais depoimentos, traz boxes com fotos, mapas, dados, estatísticas, entrevistas e etc. Agora, vamos falar de cada parte da estrutura das duas. Começando pelos títulos.
Os títulos de textos narrativos informativos, o título principal é chamado de manchete. Esse título ele vai sintetizar o tema que vai ser abordado e é aquela frase que vai tentar fisgar o leitor. O leitor bate o olho naquele texto, naquele título e fala assim, uai, sobre o que é esse texto? Então, o título, a manchete, o título principal, o objetivo dele é fisgar o leitor. E depois vem o título auxiliar ou subtítulo, que é um pouco maior, auxilia o entendimento do título principal. Também é um recorte do assunto da notícia e vai acrescentando mais informações ao título. Por quê? Vai sendo construído. Joga uma informação lá no título, dá mais informação ainda no subtítulo, e depois nós temos a lead, que é o primeiro parágrafo. E esse primeiro parágrafo, ele tem que responder 6 perguntas. Quem, o que, onde, quando, como, por quê. O que é quem? Quem são os personagens, os envolvidos naquele fato lá? O que? É o fato, é o assunto sobre o que vai se tratar a notícia ou a reportagem. E onde? Onde é o local onde se deu lá o fato. Quando? É o momento. Como? São mais detalhes. Se for a notícia, vai dar mais detalhes, vai explicar mais, mas sempre limitado pelo fato. Não vai ficar dando opinião, só vai relatar o fato. Agora, se for uma reportagem, pode dar mais detalhes, trazer opiniões. E o porquê é o motivo lá do fato, do assunto. Então, a lead é o primeiro parágrafo que tem que responder essas 6 perguntas. Viu lá no título, na manchete, um pouco de informação, foi acrescentando mais informações ainda no subtítulo, e chegou no primeiro parágrafo, já deu assim, uma inteirada mais ou menos geral no que vai falar a notícia ou a reportagem. E depois nós temos o corpo do texto, que é o restante da notícia ou da reportagem. Então, vamos lá. Vamos voltar lá naquela análise entre notícia e reportagem. A notícia ela é mais curta, relata um fato, é mais direta, é objetiva, prende-se ao fato, e o objetivo dela é informar. Relata acontecimentos atuais e vincula-se a esses acontecimentos atuais. Coisa está acontecendo agora, no dia a dia, o que já passou não interessa. E a reportagem, geralmente, já é mais extensa, faz uma exposição sobre o assunto, ela é mais detalhada, com mais aspectos sobre o assunto, ela é objetiva, porém mais analítica, traz mais detalhes. E o objetivo é detalhar a informação e estimular a reflexão. Ela está vinculada aos assuntos que são de interesse público. Essas são as diferenças. E as semelhanças estão na estrutura, que é o título principal, ou manchete, que é aquele texto lá que vai fisgar a atenção do leitor. Depois, o subtítulo, ou título auxiliar, que tem a intenção de manter lá o leitor interessado naquela informação que ele viu lá primeiro. A lead, que vai responder as 6 perguntas, quem, o que, onde, quando, como, porquê, tudo no primeiro parágrafo, já dá uma visão geral lá do leitor. E aí o corpo do texto, que se for a notícia, vai tratar do fato. E se for uma reportagem, vai abordar com mais detalhes o assunto. Nesta aula, nós observamos as diferenças e semelhanças entre a notícia e a reportagem, que nos ajudam a identificar cada uma delas com clareza. Nas próximas aulas, iremos aprofundar mais. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre textos jornalísticos. O texto jornalístico que nós vamos falar é a reportagem. O que é uma reportagem? Reportagem é um gênero textual que traz uma exposição sobre um assunto, abordando diferentes aspectos de um acontecimento. Ela é objetiva, porém ela é mais analítica, traz mais detalhes, traz os antecedentes, as causas e as consequências do fato, pode trazer depoimentos, dados estatísticos, fotos ilustrativas, opiniões. E o objetivo da reportagem é detalhar a informação e estimular a reflexão.
ela está vinculada a assuntos que são de interesse público. Então, nós vamos falar da estrutura da reportagem. Primeira coisa da reportagem é o título principal, a manchete, que vai sintetizar o tema que vai ser abordado. É aquela primeira informação que vai fisgar o leitor. Depois, tem o título auxiliar ou subtítulo, que é um pouco maior, que auxilia o entendimento do título principal, um recorte do assunto lá que vai ser tratado e que vai acrescentar mais informações ao título. E depois temos o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo é chamado de lead, que vai responder a 6 perguntas. Quem, o que, onde, quando, como e por quê. Quem são os envolvidos, personagens daquele assunto, daquele fato. O que é o fato, o assunto, onde é o local, quando é o momento do assunto, como são mais detalhes que vão ser abordados sobre o assunto e o porquê, o motivo daquele fato. O corpo do texto traz mais detalhes sobre o fato ou assunto abordado. No plano de estudo remoto de língua portuguesa do 7º ano de maio de 2021, nós temos algumas questões sobre uma reportagem. A reportagem se chama Ter Menos, Compartilhar Mais. Vamos ler, ela está na página 5 e 6 lá do plano de estudo remoto. Ter menos, compartilhar mais. Em meio a um modelo altamente consumista, a economia colaborativa ganha adeptos como alternativa de uso criativo de recursos e valorização dos laços sociais. Ensinar bordado em trocas de aulas de inglês, pedir ao vizinho uma pipoqueira emprestada, trocar brinquedos que já perderam a graça por outros diferentes, jantar na casa de um chefe de cozinha, práticas desse tipo podem até parecer mais comuns em cidades pequenas, mas têm ocorrido com frequência em centros urbanos como São Paulo. Graças às facilidades tecnológicas, a chamada economia colaborativa, na qual se tem como foco o consumo coletivo, as trocas ou empréstimos, ganha adeptos como alternativa para quem busca ter menos e compartilhar mais. Apesar de diversas práticas fazerem parte da economia colaborativa ou compartilhada, há nuances dentro do mesmo modelo. Segundo a economista e consultora em economia criativa Ana Carla Fonseca Reis, é possível apontar algumas variáveis básicas, aquelas em que há pagamentos e não se coloca a ideia de posse em questão, como é o caso de quem aluga temporariamente um quarto de casa, as que trabalham com a ideia de posse compartilhada, como nos grupos de pessoas que se reúnem para comprar um bem em conjunto, e as que valorizam o acesso e não a posse, seja por meio de transações monetárias ou não, como no caso de redes de empréstimo, uso compartilhado ou troca de produtos e serviços. A antropóloga Iliane Jacob, especialista em antropologia de consumo, lembra que, apesar de a tecnologia ter colaborado para um resgate de redes de compartilhamento desse tipo, elas já existem desde que nos organizamos como sociedade. O que acontece é que hoje muitas pessoas têm buscado um retorno a esse consumo mais coletivo e menos individual, afirma. Tecnologia a favor. A professora de economia na era digital, Dora Kaufmann, explica que as tecnologias digitais e as redes sociais são centrais para entender o crescimento da economia colaborativa. Se antes os indivíduos compartilhavam objetos e serviços de maneira mais restrita em seus círculos mais próximos, hoje as redes digitais promovem essas mesmas práticas em dimensões maiores, envolvendo participantes que nem sempre conhecemos, compara. As redes sociais digitais não só impulsionam as práticas colaborativas a oferecer suas plataformas, como também trazem uma dimensão inédita, minimizam os fatores geográficos e temporais das comunicações, privilegiamos interesses e habilidades dos participantes em detrimento de padrão de vida, gênero, cor, idade, etc. A pesquisadora informa que não se pode antecipar o resultado disso em longo prazo. Atualmente, a economia colaborativa me parece uma prática que as pessoas estão reconhecendo como um valor positivo e que vem sendo adotada por indivíduos engajados em contribuir para uma sociedade mais igualitária, menos consumista e mais humana. Ter menos, compartilhar mais.
Então, vamos agora para a primeira questão sobre essa reportagem. Na questão 1, diz assim: a partir da leitura do primeiro parágrafo, informe o assunto da reportagem. Então, já no primeiro parágrafo, a gente consegue identificar qual é o assunto da reportagem. Vamos lá analisar esse primeiro parágrafo. Então, nós temos lá o título, o subtítulo e o texto começa falando das práticas das pessoas de trocar as coisas, de pedir coisas emprestadas, trocar brinquedo, jantar na casa. Então, essa troca, o texto já vai falando disso. Fala dessas práticas que já ocorrem. E depois dá um nome a essas práticas. Fala assim, a chamada economia colaborativa. Então, qual é o assunto aí dessa reportagem? O assunto da reportagem é a economia colaborativa, que tem como foco o consumo coletivo e as trocas ou os empréstimos. Então, no primeiro parágrafo, a gente conseguiu identificar qual é o assunto da reportagem. Questão 2. De que forma o primeiro parágrafo introduz o assunto da reportagem para o leitor? Como ele chama o assunto? Então, vamos lá. A gente já até falou que a primeira coisa que o primeiro parágrafo tem, que é chamado de lead, vão dando exemplos de trocas, exemplos dessas práticas da economia colaborativa. Fala como isso acontece na prática e depois explica um fenômeno que já vem ocorrendo, que é a economia colaborativa. Então, mencionam-se práticas que, graças a facilidades tecnológicas, tornaram-se comuns no dia a dia dos moradores de centros urbanos e tais práticas se relacionam com a economia colaborativa. Então, no primeiro parágrafo, na lead, já estão falando das pessoas, já estão falando como acontece. Então, já tem bastante informação no primeiro parágrafo. Questão 3. Leia o fragmento. Graças às facilidades tecnológicas, a chamada economia colaborativa, na qual se tem como foco o consumo coletivo e as trocas ou empréstimos, ganha adeptos. Que outro sinal de pontuação poderia substituir os travessões? Então, aí está analisando a pontuação, a marcação aí de trechos. O que nós temos aí? Um trecho intercalado no meio do outro. Por quê? Está falando que, graças às facilidades tecnológicas, a chamada economia colaborativa ganha adeptos. Seria isso. Só que, quando falou-se da economia colaborativa, foi necessário explicar o que é essa economia colaborativa. E tem explicação, na qual se tem como foco o consumo coletivo, as trocas ou empréstimos. Então, para intercalar essa informação, essa explicação, usou os travessões. Mas poderia ter usado também o quê? Parênteses, era só colocar entre parênteses essa informação que o leitor também entenderia, não haveria prejuízo, não haveria alteração no sentido que é uma explicação sobre o que é a economia colaborativa. Que bom saber um pouco mais sobre a economia colaborativa. Podemos aprender muito com reportagens como esta. Analisaremos um pouco mais dessa reportagem na próxima aula. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre os textos jornalísticos. O texto jornalístico que nós vamos falar é a reportagem. E, para isso, nós vamos usar algumas questões do Plano de Estudo Remoto de Língua Portuguesa do 7º ano de maio de 2021, que está tratando sobre uma reportagem que se chama Ter Menos, Compartilhar Mais. Essas atividades estão nas páginas 5 e 6 do Plano de Estudo Remoto. Então, vamos lá, vamos começar da questão 4. Questão 4. De acordo com o primeiro parágrafo, o que torna a economia colaborativa possível em uma cidade grande como São Paulo são as facilidades tecnológicas. Então, está falando que no primeiro parágrafo já está falando que a economia colaborativa em cidades como São Paulo, ela se torna possível por quê? Por causa das facilidades tecnológicas. Aí pede o seguinte: identifique de que modo essa afirmação é reforçada no corpo da reportagem.
Então, o primeiro parágrafo ele é chamado de lead. Então, na lead, o primeiro parágrafo está falando sobre a facilitação da tecnologia para que haja a economia colaborativa em cidades grandes como São Paulo. E aí, ao longo do texto, vai se reafirmando isso. Tem lá uma opinião de uma professora de economia que ela explica que as tecnologias digitais e as redes sociais são centrais para entender o crescimento da economia colaborativa. Depois hoje as redes digitais promovem essas mesmas práticas em dimensões maiores, envolvendo participantes que nem sempre conhecemos. A seguir, continua, as redes sociais digitais trazem uma dimensão inédita, minimizam os fatores geográficos e temporais das comunicações. Então, essa afirmação ela é reforçada através das informações da professora de economia, Dora Kaufmann, que ela explica que as tecnologias digitais e as redes sociais são centrais para entender o crescimento da economia colaborativa. E a citação dela aí. Se antes os indivíduos compartilhavam objetos e serviços de maneira mais restrita em seus círculos mais próximos, hoje as redes digitais promovem essas mesmas práticas de dimensões maiores, envolvendo participantes que nem sempre conhecemos. Segundo ela, a economista, as redes sociais digitais trazem uma dimensão inédita, minimizam os fatores geográficos e temporais da comunicação. A questão 5. Na questão 5, nós temos 3 alternativas. Vamos responder uma de cada vez. Questão 5. Sobre os especialistas entrevistados na reportagem, responda às questões. Letra A. Qual a relação delas com o tema abordado pela reportagem? O que elas fazem? A profissão. Então, lá no texto vai sendo falado. Primeiro segundo a economista e consultora em economia criativa, Ana Carla Fonseca Reis. Depois a antropóloga Hilane Jacob, que é especialista em antropologia do consumo. E depois a professora de economia na área digital, Dora Kaufmann. O que elas têm em comum é que elas estudam o tema da reportagem. Ana Clara Fonseca Reis é economista e consultora em economia criativa. Hilane Jacob é antropóloga e especialista em antropologia de consumo. E Dora Kaufmann é professora de economia na era digital. Letra B. Qual é o posicionamento dessas profissionais em relação à economia colaborativa? Ao longo do texto, nós vamos vendo aí as opiniões delas espalhadas no texto. Vamos lá. Primeiro, a opinião de Ana Carla Fonseca Reis, que é uma economista, que ela vai trazendo exemplos de como que são as práticas da economia colaborativa. Depois, a antropóloga, Hilane Jacob, ela vai falando o quê? Ela vai lembrar que, apesar da colaboração da tecnologia, e que houve um resgate dessas práticas, mas isso são práticas antigas, que já aconteciam. E a professora Dora Kaufmann, ela explica que as tecnologias digitais e as redes sociais são centrais para poder que haja um crescimento da economia colaborativa. Então, as 3 profissionais elas se posicionam a favor, cada uma demonstrando um aspecto favorável e relevante sobre o assunto. Letra C. Como esse posicionamento se relaciona com o título e subtítulo? Vamos ver qual é o título e qual é o subtítulo. O título, ter menos, compartilhar mais. O título principal da reportagem ele é chamado de manchete. Então, ter menos, compartilhar mais. É aquela informação que vai fisgar o leitor. Como assim ter menos, menos, mais, ter, compartilhar? São informações meio contraditórias. Como uma pessoa pode ter menos e compartilhar mais? E aí tem um subtítulo, que vai explicar um pouco mais o que esse título quer dizer. Em meio a um modelo altamente consumista, a economia colaborativa ganha adeptos como alternativa de uso criativo de recursos e valorização dos laços sociais. Esse é o subtítulo. Essas falas reforçam o ponto de vista defendido pela reportagem e ampliam as informações do título e do subtítulo, exemplificando a prática entre as pessoas, demonstrando a influência da tecnologia. Por quê? O texto ele é uma crescente de informações. Ele vai lá, joga aquela isca lá no título, na manchete, o subtítulo vem explicando, a lead, que é o primeiro parágrafo, dá mais informações e mais detalhes no corpo do texto.
Questão 6. Para indicar as falas das pessoas entrevistadas, qual sinal de pontuação foi utilizado? Então, vamos ver no texto como estão as marcações dessas falas aí. Nós percebemos que algumas falas foram colocadas igualzinho elas foram falando, foi acrescentado no texto, que é o chamado de citação direta. O texto cita diretamente o que as profissionais falaram. Como que há aí essa marcação? Como que a gente identifica que essa fala é exatamente o que cada profissional falou? Através das aspas. As aspas, elas estão mostrando para a gente, ó, isso aqui ela que falou, isso aqui foi a antropóloga que falou, isso aqui foi a economista que falou. Então, no texto nós vamos falando, ó, o que acontece é que hoje muitas pessoas têm buscado um retorno a esse consumo mais coletivo e menos individual, afirma. Então, colocou as aspas para marcar que esse texto aí é exatamente o que foi falado pela profissional. Então, foram utilizadas aspas para indicar as falas das entrevistadas. É o que é chamado de citação direta. Então, quando coloca direto lá o que foi falado, usa-se aspas para marcar o texto, para deixar claro que aquilo é a fala exatamente do profissional. E a questão 7. Releia o título da reportagem. Ter menos, compartilhar mais. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Comente. Essa resposta aí é uma resposta pessoal. Mas nós temos que prestar bastante atenção na criatividade dessa manchete. Porque foram poucas palavras, palavras antagônicas, menos e mais, ter, compartilhar. São ideias que estão juntas aí que elas parecem opostas. E cria, assim, uma curiosidade. Então, nós temos que prestar bastante atenção nisso, na escolha das nossas palavras para os nossos textos, porque isso pode fazer de um texto mais chamativo, mais interessante, né, mais rico. Até aqui, aprendemos sobre economia colaborativa e reportagens. Não seria interessante produzir a nossa própria reportagem? Então, fique atento nas dicas da próxima aula. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima e nós vamos falar um pouco sobre textos jornalísticos. No plano de estudo remoto de língua portuguesa do 7º ano de abril de 2021, na página 10, nós temos a definição de reportagem. Vamos lê-la. Reportagem é um gênero textual jornalístico com características próprias e que tem por objetivo transmitir informações para os receptores. A reportagem é marcada por uma estrutura textual maior e mais detalhada do que uma notícia. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisas. Apesar de ser predominantemente informativa, a reportagem também pode ser classificada como um gênero opinativo, refletindo o juízo de valor à opinião do repórter. Uma vez concluída, a reportagem pode ser veiculada em diversos meios de comunicação, como televisão, jornais impressos, rádio, internet, etc. No bloco 2, na página 10 e 11, o plano de estudo remoto traz a fotoreportagem. Vamos dar uma analisada, conhecer um pouco mais sobre esse gênero. Instruções. Os exercícios abaixo apresentam a análise de um novo gênero textual que está sendo usado principalmente na internet. É a fotoreportagem, que se originou a partir do gênero jornalístico reportagem. Leia o conteúdo abaixo sobre as características da reportagem para conseguir entender o que seria uma fotoreportagem e, em seguida, responda aos exercícios. Então, vamos lá. Questão 1. Observe as imagens abaixo para responder às questões propostas. Então, nós temos 4 imagens aí. Ó. Vamos lá.
qual é o assunto da fotoreportagem. Então, vamos analisar aí essas imagens. Na primeira imagem, um tucano. Na segunda, nós temos um avestruz. Na terceira, uma onça pintada. E na quarta, uma borboleta. Então, cada um está numa posição diferente, num cenário diferente, mas todos eles são o quê? Animais. Então, qual é o assunto dessa fotoreportagem? São os animais, certo? E quais os elementos da fotografia contribuíram para a sua resposta? Então, se a gente observar, por mais que as fotos tenham aí alguns outros elementos, o que está aí no foco principal de cada foto aí? São os animais. Olha o tucano. A gente vê que tem um matinho, alguma coisa perto dele, pode ser um galho de árvore, mas o que a gente vê mais, enxerga mais aí? É o tucano. Olha aí o avestruz. Tá o foco na cara dele, num pouco do corpo dele. A onça dá para ver que tem uma vegetação atrás, mas a gente enxerga mais o quê? A onça. E a borboleta? A borboleta tem um foco bem grande nela, assim que ela parece até um animal maior. Então, todas as 4 fotografias têm animais como foco principal. Letra C. Descreva os animais que aparecem em cada imagem. Então, vamos lá. A foto 1, nós temos o quê? O tucano que está olhando de lado, meio desconfiado. Na foto 2, nós temos um avestruz querendo comer. Olha a boca dele, o olho dele assim, ó, parecendo que está esperando alguma coisa. Na foto 3, nós temos uma onça pintada que está lambendo a pata. Porque a gente não sabe, a gente só está vendo ela aí lambendo a pata dela. E na 4, a borboleta, a gente até fica meio assim sem entender se é uma borboleta, mas é uma borboleta que está pousada na foto. Como a foto está ampliada, a gente às vezes fica assim, que animal é esse? Então, é uma borboleta que está pousada na folha. Então, o que esses 4 animais têm em comum? Ó, um tucano que está lá, num lugar que a gente não sabe, está olhando assim, desconfiado. O avestruz está com a cara assim, parecendo que quer comer. A onça que está lá de boa, só lambendo a pata. A borboleta que está lá. O que eles têm em comum? Nem as cores deles são parecidas. Cada um tem sua tonalidade mais diferente. O ambiente que eles estão são diferentes. O que é que tem em comum? Então, se a gente observar, o que tem em comum é o que está escrito em cima de cada uma aí. Todos esses animais foram fotografados pela mesma pessoa, que é o Maurício Abad. Então, é isso que tem em comum. São fotos desse fotógrafo aí. E qual é a intenção principal dessa fotoreportagem? A gente olha aí. A gente viu o tucano aí, o avestruz, a onça pintada, a borboleta. Estão fazendo alguma coisa? O que dá a impressão? Não dá a impressão que é um momento comum deles. Então, o que está sendo retratado? Está sendo retratado os animais e os seus habitats naturais. Então, essa é a intenção principal dessa fotoreportagem. Agora, a questão 2. Observe a fotografia a seguir, parte de uma fotoreportagem. O título é Seca em Sergipe e Prefeitura de Pedrinha, Sergipe, e a foto está lá no www.brasil.gov.br. Então, vamos observar. Essa foto também é de um animal. Temos aí um animal e dá para ver o habitat também dele aí, certo? Estamos vendo aí, lá em Sergipe, estamos vendo água, estamos vendo terra, estamos vendo também vegetação. E o animal lá parece que está preso por uma corda, mas vamos continuar analisando. A letra A do número 2 fala assim: observe que a imagem apresenta um plano médio, diferente das imagens da questão 1, que apresentavam as imagens em primeiro plano. Qual elemento da imagem, em relação ao assunto apresentado no título da foto da reportagem, pretendeu se destacar? Interessante observar essa questão do foco. São animais? São, mas a diferença. Na primeira foto-reportagem, os animais estão o foco principal. Já nessa segunda aí, o que acontece? Tem um animal lá no meio, está centralizado, mas não é só o foco principal. Tem mais coisa ao redor dele. Dá para a gente ver muito mais informações aí. Por quê? Esse animal, ele é o foco principal? Não, não é o foco principal.
Porque essa imagem ela pretendeu destacar a terra seca e a escassez da água em que o gado que está nela está vivendo. Então, o foco principal aí é a terra. O gado está lá para mostrar que tem gado que está sofrendo com a seca lá em Sergipe. E qual é o tema dessa fotoreportagem? É a seca lá em Sergipe. Dá para ver aí que, olha como a terra está esturricada. Olha a água, como está suja, não tem quase água. A vegetação está seca, o gado está magro. Então, essa fotoreportagem, uma foto dando esse tanto de informação para a gente aí. Questão 3. Agora que vocês já analisaram 2 fotoreportagens, explique o que se entende por esse gênero. Comece a resposta com: a fotoreportagem é um gênero textual que apresenta? Então, vamos uma sugestão de resposta. A fotoreportagem é um gênero textual que apresenta imagens como elemento principal de suas informações e textos curtos e objetivos apenas para orientar a interpretação da imagem pelo leitor. Então, vamos pensar, vamos tentar organizar aí. Fotoreportagem é um gênero textual. Olha, é uma foto com um pouquinho de texto, mas é um gênero textual. Qual o nome de gênero textual? É fotoreportagem. A imagem é o elemento principal desse gênero textual. É onde que a gente vai captar a maioria das informações. E os textos, tem, mas são textos curtos e objetivos. Para quê? Apenas para orientar a interpretação da imagem do leitor. Não pode só jogar a imagem solta lá. Aquele texto lá é para ajudar. O que quer dizer essa imagem? Então, aquele texto vai servir como uma explicação daquela imagem. Nesta aula, aprendemos um pouco sobre a reportagem e a fotoreportagem. Agora, você pode aproveitar as fotos que você tira por aí para escrever um pouco sobre elas numa fotoreportagem. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!